Miriam. É para a gente fazer um diálogo, para lançar esse livro que já vinha sendo cozinhado há uns 3 anos, com um projeto que a gente idealizou lá na época da pandemia. Então, tem a ver com como medimos o que é importante para a gente e como usamos a Carta da Terra como uma ferramenta para isso, né? E temos aqui duas pessoas maravilhosas que vão dialogar comigo, compartilhando um pouco o capítulo, né, que eles escreveram para esse livro. Que, a propósito, é um livro que está somente disponível em inglês. É um livro que se chama Visualizando e Avaliando Nossas Contribuições para o Bem-Estar Planetário através das Lentes da Carta da Terra. Em outras palavras, como usamos as lentes da Carta da Terra para poder medir nossas contribuições de cada país, em relação ao bem-estar planetário, né? Em outras palavras, ao bem comum. Para isso, temos aqui o doutor Ladislau Dogor, economista brasileiro, de origem polonesa, professor titular da PUC, São Paulo, escreve 1.000 livros e artigos, formado em economia política pela Universidade de Lausanne. E bom, a gente tem aqui o grande prazer de tê-lo conosco e agradecendo também pela sua contribuição a esse livro. Ricardo Young, que é vice-presidente do Conselho Internacional da Carta da Terra e presidente da Associação Carta da Terra Brasil. E agradecendo o Ricardo, que foi fundador do Instituto Etos e de várias outras instituições, mas eu sempre me lembro que conheci o Ricardo há mais de 25 anos, na época dele do IASES. E agradecendo também ao Ricardo por ter contribuído com o capítulo, com esse livro. Eu gostaria de começar comentando com vocês um pouco de onde nasce essa ideia, para contextualizar, né, esse livro, que na verdade ele é parte de um projeto piloto que a gente sonhou, né, e a gente continua sonhando e continuar avançando com isso, que na verdade está alinhado com várias outras ideias que a gente vai esclarecer aqui hoje. Essa ideia nasceu, como eu mencionei, ao redor de 2020, 2021. Na verdade, em 2021, nós aqui na Casa da Terra Internacional, a propósito, sou Miriam Vilela, diretora executiva daqui da Carta da Terra, e nesse livro a gente contribuiu junto com o Leonardo Boff no último capítulo do livro. Mas lá em 2021, a Carta da Terra Internacional convidou várias pessoas para uma série de diálogos que ocorreram, né, diálogos fechados. A propósito, entre elas, tenho que lembrar, a Hazel Henderson participou em fevereiro de 2021 de um dos primeiros diálogos sobre isso, né? A Hazel Henderson nos orientou um pouco e avalou, deu a sua bênção, digamos, sobre esse projeto. Então, a gente organizou uma série de diálogos fechados sobre a necessidade de criar novos instrumentos para medir o que realmente importa. E com isso, ao existir um novo instrumento, criar uma nova narrativa, ou alimentar uma narrativa sobre o que é importante para a gente tomar decisões para ser comparado e medido entre os países. Claramente, sabemos que damos importância quando nós medimos, usamos instrumentos para medir algo. Então, nesse contexto, foi que a gente começou a indagar sobre, junto com várias pessoas, sobre como pensar ou visualizar em criar um instrumento que nos ajude a medir a contribuição ao bem-estar planetário, usando a Carta da Terra como uma referência. Então, foi daí que nasceu, né, essa ideia, mais ou menos em 2020, 2021. E com isso, a nossa ideia era não somente criar um instrumento, mas criar uma nova narrativa sobre o que é realmente importante, ou, em outras palavras, contribuir para o bem-estar planetário.
Uma coisa que, pelo menos a mim, me despertou muito foi que, ao saber que há 100 anos atrás não existia o PIB, né, o Produto Interno Bruto, não existia. É uma ideia que surgiu na década dos 30 e que agora é o principal instrumento que os países orientam as suas decisões, em grande parte, em relação a isso. Então, nós organizamos esses 4 webinars com essa pergunta: o que é o bem-estar planetário? Quais são os indicadores que podemos contribuir para o bem-estar planetário? Para eventualmente criar um novo índice da Carta da Terra ou um índice para medir a contribuição dos países ao bem-estar planetário. Depois desse diálogo, em 2021, nós convidamos algumas pessoas para compartilhar, através de artigos e capítulos, as suas visões e como entendem o bem-estar planetário e como podemos medir a nossa contribuição ao bem-estar planetário usando a Carta da Terra como uma lente. Então, esse livro é o resultado disso. Primeiro, esse despertar de que podemos criar novos instrumentos que gerem uma nova narrativa, assim como foi criado o Produto Interno Bruto, por que não criar outros instrumentos, né? Mas aqui nesse caso seria usando a Carta da Terra como uma lente. É interessante notar que, de maneira paralela, as Nações Unidas vêm pensando muito e falando muito nisso, sobre uma iniciativa que se chama Beyond GDP, né? Além do Produto Interno Bruto. Hoje teve um evento lá em Genebra, na conferência da UNCTAD, a Conferência das Nações Unidas para o Comércio, que está em E o Genebra. desenvolvimento. Desenvolvimento, obrigada. Hoje, coincidentemente, teve um evento lá sobre isso, com alguns governos, sobre repensar o instrumento além do Produto Interno Bruto. Há um mês atrás, na Assembleia Geral, lá em Nova York, teve um outro evento, em dia 22 de setembro, justamente, ao redor dessa iniciativa das Nações Unidas, que procura estimular, ou seja, já tem mais de 10 anos ou mais, que as pessoas questionam, né, a validade do produto interno bruto como algo que falta ali, né, como instrumento de medição. Então, esse livro, que nós lançamos hoje em português, apesar que ele não está em português, está somente em inglês, ele tem um propósito de estimular nossa visão enquanto a possibilidade ou as possibilidades de criar um novo instrumento. E nesse caso, provavelmente na forma de um índice que pudesse chamar a atenção de líderes, formadores de políticos, cidadãos, em como contribuir, como contribuímos como país ou não ao bem-estar planetário. Então, nós fizemos um projeto piloto em 21, já com alguns indicadores, e isso foi compartilhado para ter um feedback de algumas pessoas. Esse livro é uma coletânea de capítulos, são 20 capítulos, que reúnem autores aqui, eu vou mencionar, porque eu acho que vale a pena destacar. O livro começa com o primeiro capítulo, que é escrito pelo Fritjof Capra e o Jeremy Lent. O Jeremy Lent vem trabalhando muito numa iniciativa sobre a criação de uma civilização ecológica, e a gente vem contribuindo, né, com a Carta da Terra. O segundo capítulo, por coincidência, é uma pessoa que foi a secretária não, presidente da Assembleia Geral da ONU, em alguns anos atrás, que é do Equador, Maria Fernanda Espinosa, e que vem trabalhando muito também na campanha da próxima Secretaria-Geral da ONU. Já mencionei os capítulos do Brasil, né, que são 3, ou de brasileiros, digamos. Tem capítulos, por exemplo, de pessoas que vêm do âmbito de leis, de direito internacional, que é uma pessoa da Índia, que é o capítulo 5. Ela vem desse mundo, né, de direito internacional. Tem um outro também de uma holandesa, que também vem do mundo de Earth Laws, né, que é o capítulo 16 da Tineke.
Gostaria de destacar também, tem um capítulo do Roberto Constança, que vem trabalhando muito no tema de indicadores também. Tem um capítulo de um russo, George Fomenko, que é especialista em Environment Economics, economia ambiental e avaliação também com vários indicadores lá na Rússia. Tem acho que dois capítulos de pessoas da Costa Rica que olham para a Costa Rica, especialmente o Edgar Gutierrez, que foi ministro de Meio Ambiente aqui da Costa Rica e também foi presidente da Assembleia do PNUD, não, PNUMA, Programa das Nações Unidas de Meio Ambiente, que olha para a Costa Rica como um exemplo, né, de como um país pode tomar decisões para contribuir ou não ao bem-estar planetário. A outra pessoa da Costa Rica também trabalha muito com indicadores, ele também é um especialista em economia ambiental, já desenvolveu vários instrumentos com indicadores sobre o tema, especialmente agora para cidades. Então, assim, o livro é super interessante porque reúne diferentes olhares, né, de cientistas. Por exemplo, não mencionei, tem o Brendan Mackey, que é da Austrália, que é um cientista climático. Ele escreveu o capítulo 19. Então, esse livro é uma coletânea de 20 capítulos com pessoas de diferentes partes do mundo, mas também de diferentes áreas de ação, né? Também temos com o grupo do México, que fazem muito assim o enfoque em relação ao nosso estilos de vida, né? Como nossos estilos de vida contribuem ou não para o bem-estar planetário, nossas decisões a nível individual. Então, essa dizemos aqui em espanhol, vistaço, esse overview, né, essa ideia geral que eu queria compartilhar com vocês sobre esse livro que é o resultado de um diálogo que começou lá em 2021, com essa série de webinars que tivemos sobre convidar várias pessoas a pensar juntos de maneira coletiva sobre como criar uma nova narrativa em relação a como contribuímos com o bem-estar planetário usando a Carta da Terra como um instrumento. E eu quero aqui reiterar novamente que eu celebro que também as Nações Unidas estão fazendo um processo agora, né, que é a iniciativa Beyond GDP, que está tomando muita força, incluindo esse evento que houve hoje em Genebra e um mês atrás lá em Nova York. Mas, nesse caso, sem o uso da Carta da Terra como um instrumento e também sem necessariamente pensar nesse conceito de contribuição ao bem-estar planetário. Mas, mesmo assim, são ideias parecidas. Então, com isso, eu queria agora convidar talvez o Ricardo Young para começar e compartilhar um pouco com a gente. Ricardo, você escreveu um capítulo, está em inglês no livro, valioso, que fala sobre o papel da Carta da Terra como instrumento para ser criado esse novo índice. Então, Ricardo, a palavra está com você. Boa noite a todos e a todas. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Rever o meu mestre querido Ladislau, ter a honra de estar com ele aqui e alguns outros amigos. E quando a Miriam me apresentou o projeto, alguns anos atrás, eu fiquei fascinado, né? Porque há muitos anos, como disse a Miriam, a gente vem discutindo a insuficiência do PIB para medir o desenvolvimento. É claro que depois do PIB veio o IDH, enfim, é um índice um pouco mais digerível, né, de desenvolvimento, mas é altamente incompleto, principalmente porque continua sendo antropocêntrico, né, assim como o índice de Gini, que mede a distribuição de renda. E eu, na época, eu tinha acabado de visitar o Butão e tinha ficado muito impressionado com o FIB, né, com o índice da felicidade bruta que o Butão desenvolveu, e não é uma coisa alternativa, não. Os fundamentos acadêmicos do índice de felicidade do Butão são muito sérios. O único problema com aquele índice é que ele é ótimo para países que têm uma raiz cultural budista.
porque vários dos aspectos que medem a felicidade no índice têm uma forte influência cultural, né, do budismo. Mas, enfim, o índice de felicidade do Butão já representou um grande avanço nessa discussão. Então, quando a Miriam me apresentou essa proposta da Carta da Terra, eu fiquei bastante entusiasmado. Quando eu mergulhei nos índices, né, eh, eu comecei a identificar, isso tudo está no capítulo, então não vou cansar vocês com isso, alguns gaps de difícil solução, porque os quatro pilares, eles são pilares éticos, né? Eh, Todo mundo aqui sabe que a Carta da Terra tem a vida como o seu aspecto central. E todos os pilares, eles estão relacionados à centralidade da vida e ao bem-estar das espécies, fundamentalmente a humana. Então, na proposta inicial, o pilar respeito e cuidado pela comunidade da vida tinham como sugestão de métrica os direitos da natureza, a humildade ecológica, a proteção de espécies e ecossistemas. No pilar integridade ecológica, as métricas seriam de energia limpa, pegada ecológica, respeito às fronteiras planetárias, emissões per capita de gases de efeito estufa e consumo circular de materiais. No pilar justiça social e econômica, as métricas seriam distribuição de renda, ou pelo Gini ou pelo Palma, acesso a bens básicos, água, energia, habitação, educação para a cidadania planetária, reconhecimento de povos indígenas e saberes tradicionais, e, finalmente, no pilar democracia e não violência, havia instituições democráticas, participação social inclusiva, acesso à justiça, indicadores de violência e paz. E no índice agregado, que seria o quinto e transversal, teria a média ponderada desses quatro pilares e o ranking global de contribuição planetária, com um foco maior, né, a questão da educação para o desenvolvimento sustentável. Bom, olhando para todas essas propostas de métricas, nós começamos a ver algumas contradições. Por exemplo, um país com alto índice de qualidade de vida e democracia, como a Suécia, por exemplo, não levava em consideração a pegada ecológica da sua produção agregada, né, e da produção da sua própria riqueza. Quer dizer, quais eram as pegadas ecológicas dos componentes dos produtos que faziam a Suécia ser um país de alta renda? Ou vamos pegar o caso da Noruega, né, que é um país produtor de petróleo, tem um fundo soberano do petróleo, né? Então, embora a Noruega tenha um alto índice de qualidade de vida, a sua pegada ecológica é muito grande. Então, nesse capítulo, eu procuro discutir um pouco essas assimetrias. Então, um país que tem uma grande densidade de florestas e biodiversidade, como alguns países da África, por outro lado, não tem uma vida democrática, né? As instituições democráticas ainda são muito frágeis e tal. Então, eu procurei fazer uma avaliação de quais eram os pontos vulneráveis das métricas propostas, mas o tempo todo achando sensacional a tentativa, né? E aí eu avancei um pouquinho, isso não está no capítulo, está justamente para essa discussão que nós começamos com o lançamento do livro. E quais seriam as métricas que melhor corresponderiam aos pilares mas dariam maior materialidade e universalidade a essas métricas? Então, lembra, nós estamos trabalhando com a Carta da Terra, que é um documento subjetivo, é um documento de valores éticos. Então, estamos procurando mensurar a qualidade de vida a partir dessa referência ética da Carta da Terra. Então, como é que nós podemos ancorar essas referências éticas em métricas universais e passíveis de comparação entre os vários países?
Aí me veio a ideia de selecionar das 169 metas do desenvolvimento, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, quais eram as métricas que melhor se adequavam a cada um dos pilares. Então, não vou ser exaustivo, mas se a gente pegar, por exemplo, o pilar 1, né, sobre comunidade da vida, e olharmos para as metas, as 169 metas, quais aquelas que melhor dialogam com a comunidade da vida, nós vamos ver que a meta Eita, 4.7, professor educação. Fernando, Alguém está com o microfone aberto, gente. Peço que todo mundo feche os microfones. Então, por exemplo, o pilar 1, respeito e cuidado pela comunidade da vida, nós temos, por exemplo, as metas 4.7, educação para educação e desenvolvimento sustentável, direitos humanos, cultura e paz. Né? A meta 12.8, informação e conscientização para estilos de vida sustentáveis. A meta 13.3, educação e capacidade em clima. Então, se nós pegarmos as metas e fizermos essa agregação das metas de acordo com os pilares, nós vamos ter métricas comparáveis e universais, né, que podem dar a sustentação necessária para os pilares que são subjetivos. Né? Então, o grande desafio é, tendo os pilares como uma referência valorizativa e ética, e tendo nas ODSs as metas que permitem a comparabilidade e a universalidade, nós teríamos condições de avançar para um modelo, né, que poderia, num primeiro momento, ser tentado, né, que poderiam mostrar com maior sintonia, maior precisão, o nível de desenvolvimento humano a partir dos pilares da Carta da Terra. Então, esse é o segundo ponto que não está no capítulo, mas eu pretendo ainda desenvolver. E o terceiro ponto importante, né, é que vocês sabem que o Centro de Sustentabilidade de Estocolmo, que mediu os limites do planeta, né, trouxe dos 9 ecossistemas que se renovam, 6 deles já teriam sido ultrapassados. Né? E, por outro lado, no outro extremo, se nós pegarmos o parâmetro da desigualdade como um dos indicadores que mais ameaçam o bem-estar da vida no planeta, e não só da espécie humana, mas o impacto da desigualdade e da pobreza no ecossistema como um todo, nós também vamos ver paralelos entre a proposta da Carta da Terra e a teoria Donut da Rachel, Roth, da Kate Rachel. Na teoria Donut, a Kate ela propõe, como vocês sabem, no círculo externo, os limites de pressão, né, à capacidade regenerativa do planeta. E no círculo interno, e daí o donut, né, porque você tem o círculo externo e depois do círculo interno, você tem o piso abaixo do qual a economia não poderia desconsiderar. Em tese, se nós tivéssemos atividade econômica exatamente no intervalo entre o círculo menor e maior, nós teríamos uma economia sustentável, conforme propõe a teoria Donut. Então, se nós olharmos os pilares, nós vamos ver que os pilares, né, eles dialogam também com a economia Donut.
né? A integridade ecológica com o círculo externo, o bem-estar e a qualidade de vida com o círculo interno e o intervalo entre os dois, democracia, cultura de paz e assim por diante. Então, concluindo, né, acho que a proposta inicial da Carta da Terra ela é extremamente feliz. E o grande desafio, e o desafio dos economistas, dos acadêmicos, como o professor Ladislau, é justamente encontrar o lastro material entre os conceitos éticos e aparentemente subjetivos com métricas universalizáveis e comparativas que neutralizem um pouco os problemas dos parâmetros propostos inicialmente pela Carta da Terra, como eu comecei a ler aqui para vocês. Então, longe de ser uma utopia, eu acho que a possibilidade de um novo índice que possa medir, né, o índice de qualidade sustentável do planeta a partir dos pilares da Carta da Terra é altamente realizável. Não é uma utopia, não é uma coisa abstrata, ela só depende de um trabalho um pouco mais preciso e sistêmico de integração de métricas que já existem, já são publicadas, já estão nos órgãos multilaterais, com os princípios dos pilares da Carta da Terra. Então, eu estou muito otimista e o livro traz ainda outros aspectos, como direitos da natureza, como vigor de ecossistemas, que também são elementos muito interessantes para se pensar no índice. Isso. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Daqui a pouco a gente volta com você na parte de comentários. Vou até convidar tanto o Ricardo como o Ladislau também para se comentar e fazer pergunta entre vocês. E eu vou fazer um comentário que você mencionou, Ricardo, sobre a Suécia, né? Você imagina, em geral, a Suécia é sempre vista como um dos melhores países do mundo enquanto a indicadores ambientais e sociais, né? Então, se a gente for olhar só para esses indicadores, enquanto a índice de desempenho ambiental, energia renovável, a Suécia em geral está ali em cima. Mas se a gente olhar um agregado de indicadores, né, que essa é a proposta, né, usar a Carta da Terra, lá na quarta parte, o quarto pilar da Carta da Terra que tem a ver com paz. A Suécia é um país que vive em paz, mas é um país que contribui muito para a guerra, porque na verdade é um dos maiores produtores. E isso a gente viu também lá no nosso processo, né? A Suécia é um dos maiores produtores de aviões de defesa, coisas para guerra, né? Eles fazem com a empresa Saab, entre elas, voltada totalmente para, não totalmente, mas para alimentar, digamos, armamentos e tecnologias militares. Então já não passaria nessa contribuição para o bem-estar planetário, já estaria como que com pontos baixos. É só para dar esse exemplo de olhar com essa visão integradora, usando a Carta da Terra como uma estrutura para identificar indicadores que contribuiriam eventualmente para um índice. Agora eu gostaria E de passar. lembrando disso, isso é só um comentário rápido em função do que você falou, lembrando que isso contribui, quer dizer, a indústria armamentista contribui para o aumento do PIB desses países, né? Então, o PIB não capta nenhuma dessas distorções, né? Exatamente, exatamente. Eu gostaria de passar agora a palavra ao doutor Ladislau Tobor. A palavra está com você. Conta para a gente um pouco Obrigado, do Miriam. capítulo. Muito bom ver o Ricardo de novo. Deixa eu trazer um pouco de opinião divergentes aqui. Primeiro, o seguinte: o que a gente produz de bens e serviços no mundo hoje é amplamente suficiente para assegurar a todo mundo uma vida digna e confortável. Tá? O nosso PIB nominal é de 115 trilhões de dólares, certo? O que dá mais ou menos 5 mil dólares por mês por família de 4 pessoas.
mas a gente tem que usar o cálculo usado hoje nas Nações Unidas, no Fundo Monetário, de dólares em paridade de poder de compra. Isso são 180 trilhões de dólares. O que a gente produz hoje é equivalente, em bens e serviços, é equivalente a 40 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Pela primeira vez na história da humanidade, nós temos amplamente o suficiente para assegurar a todos uma vida digna e confortável. Deixa eu acrescentar que a FAO calcula a produção de alimentos é suficiente para 12 a 14 bilhões de pessoas. Nós hoje somos 8,2 bilhões. Nosso problema não é econômico, nosso problema é de organização política e social. Esse ponto é absolutamente chave, né? O segundo ponto é que nós sabemos o que deve ser feito. Podemos acrescentar novos indicadores, mas, basicamente, se a gente pega as 169 metas que o Ricardo mencionou, enfim, as ODS, se a gente pega o Human Development Indicators, pega a felicidade interna bruta, eu trabalhei isso muito com Hazel Henderson, né? E vocês podem pegar no meu site também um texto, além do PIB. Nós sabemos todos os defeitos, as insuficiências do PIB, mas, basicamente, é o seguinte: nós temos o suficiente, e 2, sabemos o que deve ser feito. Tá? Esses 17, basicamente, o eixo central é reduzir a desigualdade, tá? Que é absolutamente explosiva, e 2, assegurar a sustentabilidade ambiental. O triple bottom line, certo? Temos que assegurar uma sociedade que seja economicamente viável, mas também socialmente justa e ambientalmente sustentável. Ele resume o nosso objetivo. Podemos detalhar isso com mais indicadores, usar mais a visão do Earth Charter, podemos usar mais, digamos, eu prefiro e considero a mais competente hoje como sistema de indicadores, o que o Ricardo mencionou, da Kate Raworth, o Donut, a economia Donut, que está em português, ela diz o essencial. Tá? Um terceiro ponto é que nós devemos migrar, Miriam, eu acho, na minha análise, de medição mais precisa de objetivos que estão hipermedidos e supermedidos para medir aonde estão indo os recursos. Porque quando os recursos são suficientes, certo? E você tem 750 milhões de pessoas passando fome, 2,3 bilhões de pessoas em insegurança alimentar. Tá? Quando você tem tanta humilhação, tantos problemas, tantos dramas, caramba, certo? Para onde estão indo os recursos, tá? E aí, isso é absolutamente essencial, porque toca o processo decisório sobre o uso dos recursos, tá? Deixa eu trazer uma coisa evidente. Eu fiz isso para vários países pela ONU, certo? O fluxo financeiro integrado. No Brasil, com a taxa Selic de 15%, o que a gente transfere dos impostos que a população paga para os grupos financeiros equivale a 10% do PIB. É 10% do PIB esterilizados. Tá? É R$1 trilhão agora em 2025. Quando eu pego a média dos juros pagos através dos dados do Banco Central, estatística monetária de crédito, certo? Nós temos uma taxa média de juros pagos pelas famílias de 55%. Tá? Isso é outro dreno, da mesma maneira como o dreno da Selic reduz a capacidade de políticas sociais do Estado,
Esse dreno sobre as famílias reduz a demanda das famílias. As famílias estão pagando juros em vez de dinamizar a economia através da demanda. É um dreno também de 10% do PIB. Se eu acrescento a taxa de juros, lembrando que aqui é 55%, em média, tá? Se eu pego o rotativo do cartão, é 450, a média é 55%. A média na Europa é da ordem de 4% a 6% para as famílias, certo? Aqui 55%. A taxa de juros paga sobre as empresas no Brasil, voltando, dado recente do Banco Central, 25%. Tá? No resto do mundo, é entre 3% e 4%. Tá? Na China, é 4,6% ao ano. Certo? Não se mede juro ao mês. Eu posso medir o juro por semana, fica mais pequenininho ainda. Isso é fraude, certo? Estamos aqui, 10% da Selic, 10% do PIB, tá? Drenado, esterilizado, 4% sobre as empresas. Eu acrescento 6% de evasão fiscal, que hoje é muito mais fácil porque o dinheiro é imaterial. 95% do dinheiro é dinheiro virtual, não são notas impressas pelos governos, certo? 6% do PIB no Brasil é drenado para paraísos fiscais, inclusive por Campos Neto e Paulo Guedes, certo? Estamos nesse nível. Renúncias fiscais, mais 6%. Tá? Isenções tributárias, você tem lucros e dividendos distribuídos no Brasil, estão isentos, tá? Desde 95. A Lei Candir isenta quando se exporta produtos primários destinados à exportação, certo? É a Lei Candir, de 96. Caramba, eu faço esse fluxo, tá? Miriam, isso me dá mais de 30% do PIB esterilizado. Agora, eu puxo isso para a área internacional. Tá? Nós temos um excelente estudo do Peter Phillips, Titans of Capital, os Titãs do Capital, muito recente, ainda não tá em português, mas ele nos traz basicamente o seguinte: todo esse dinheiro que vai para paraísos fiscais ou se transforma em juros para Faria Lima, para os grandes bancos, etc., quando a gente olha quem está entre os acionistas do Itaú, BlackRock, do Bradesco, BlackRock, da Vale, BlackRock, sabe? E não é só BlackRock, é BlackRock, State Street, Vanguard, Fidelity, JP Morgan, enfim, UBS, esse grupo. Esses 10 grupos, tá? Chama Asset Management, gestão de ativos. Eles administram hoje 50 trilhões de dólares. Tá? Hoje não, é dado de 2022, quando o PIB mundial nominal foi de 100 trilhões. Ou seja, você tem 10 grupos de gestão financeira, certo? Não produzem nada, é apenas computador e algoritmos, certo? Que administram o equivalente à metade do PIB mundial, certo? Esse dreno, certo? Ele maximiza a extração. Essa maximização, ela impede radicalmente de você, por exemplo, adotar a produção de alimentos não hipermanufaturados, que geram 2% dos americanos hoje estão obesos, dos adultos americanos, certo? Essa venda de porcaria, o que é? Eles não sabem fazer alimento saudável, sabem, mas você tem que maximizar o retorno, entende? E a maximização para os acionistas, a chamada shareholder economy, é que domina, certo? Eu estou falando dos 10 maiores grupos no mundo, que, por sua vez, são acionistas das principais empresas e corporações do Brasil, na Nigéria, na África do Sul, num conjunto, é um sistema planetário. Temos um sistema planetário de extração que é absolutamente gigantesco. Tá? Quando vocês pegam os trabalhos da Marjorie Kelly,
né, que são citados aqui no livro, a Marjorie Kelly considera que, no nível mundial, estamos esterilizando 30% do PIB, certo? Além do que foi mencionado aqui, que a Suécia podia, em vez de produzir armamento, podia produzir coisas úteis, certo? Agora, se você olha os 7 gigantes de produção de armamento nos Estados Unidos, todos eles têm como acionistas a BlackRock, State Street, Vanguard, etc. Né? Ou seja, no topo da pirâmide do processo decisório, ou melhor dizendo, no núcleo central da rede intercorporativa construída, certo? Você tem um processo de extração que dramatiza todo o processo de desigualdade. E pega o nível que isso representa, tá? A gente tem a UBS, União de Bancos Suíços, nos traz os excelentes dados, certo? Por um lado, nós temos 3.028 bilionários, são 3.028 pessoas, tá? Fortunas pessoais e adultos, tá? Que têm fortunas, fortunas acumuladas de 16 trilhões. 16 trilhões, tá? Isso é 8 vezes o PIB do Brasil, 8ª potência mundial, tá? E para 3 mil pessoas, tá? 3.028 pessoas. Está confirmado, você tem os dados na Forbes, certo? Agora, quando você pega a metade mais pobre da população, Miriam, 4,1 bilhões de pessoas, certo? Eles têm não 16 trilhões, eles têm 5 trilhões. Ou seja, a metade mais pobre da população tem 3 vezes menos do que 3 mil pessoas bilionárias ali de cima. O que aconteceu que tem esse nível? Porque isso não é mais um empresário que cria uma empresa, que explora os trabalhadores, mas para você explorar um trabalhador, você tem que gerar um emprego, certo? E você tem que produzir alguma coisa que venda, e você tem que pagar imposto, certo? Esse sistema financeiro global, ele simplesmente deforma radicalmente todo o processo produtivo. Está me entendendo? O que eu estou sugerindo, em vez de a gente apenas detalhar para onde deveriam ir os recursos e o que a gente deveria fazer, que isso a gente está cansado de saber, certo? É detalhar por que não estamos fazendo, entende? Para onde estão indo os recursos, as capacidades tecnológicas, os financiamentos, o que volta para a economia, a gente tem várias estimativas. Essa esterilização do dinheiro financeiro, certo? Tem, por exemplo, as estimativas são que entre 3% e 10% voltam para a economia, né? O Jacques de la Rosière, que foi do Fundo Monetário, estima que é apenas 3%. As estatísticas alemãs estimam também apenas 3%. Estamos nesse nível, tá? Ou seja, eu acho que a resgate do controle de o que a gente está financiando, para onde vai o dinheiro, e é dinheiro improdutivo. Quem controla a comunicação, porque é vital como a informação chega às pessoas. E mistério, Miriam, tá? Eu pego também a estrutura de controle das empresas do Elon Musk, do Zuckerberg e companhia. Quem eu encontro como acionistas, adivinhe, BlackRock, State Street, Vanguard, Fidelity, ou seja, gerou-se um sistema financeiro de dreno que está aprofundando de maneira dramática a desigualdade e que está, evidentemente, empurrando um Donald Trump para dizer drill, baby, drill, vamos cavar mais, vamos gerar mais. Está me entendendo? Ou seja, eu acho que a gente tem que pôr muito mais luz no drama que está sendo criado, e é um drama não no sentido teatral, coisa do gênero, tá? Se trata de nós, se trata dos nossos filhos. Esse sistema corporativo, o que está no centro é a chamada governance, o processo decisório sobre o uso dos recursos, porque nós temos os recursos financeiros, sabemos o que deve ser feito, temos as tecnologias necessárias. E quando a gente pega, que eu peguei nessa inteligência artificial, que deveria servir a nós, certo? E a inteligência artificial me dá a informação que
6 milhões de crianças morrem de fome por ano, certo? O Holocausto foram 6 milhões em 6 anos, tá? Aqui 6 milhões de crianças por ano. Não estamos matando, estamos deixando morrer, tá? Esse é o nível do desastre que a gente deve denunciar. Eu acho que eu iria muito mais para a linha da Kate Raworth para os indicadores e da Mariana Mazzucato, outra mulher de peso, certo? Em torno de mission economics, ou seja, identificar as situações críticas, por exemplo, a fome, em particular a fome infantil, enfim, as grandes tragédias humanitárias, o sofrimento humano gigantesco que estamos enfrentando e concentrar, no sentido da mission economy, né? Concentrar os esforços em torno disso. Né? Para mim, essa é a batalha que temos pela frente. Uau. Obrigada. Você acaba de abrir uma caixa e esclarecer coisas que às vezes a gente não olha para aí, né? E muito disso está aí nesse seu capítulo e agradeço profundamente. Resgatando aqui, precisamos olhar, abrir os nossos olhos para ver para onde estão indo os recursos que são suficientes. E isso vai contra essa narrativa de que já somos muito, né? 9, 8, 9, 10 bilhões de pessoas, até quantas pessoas podemos ter no mundo, mas você já acaba de dizer que não é uma questão do número de população, é uma questão de como os recursos são usados e da distribuição. Miriam, deixa eu acrescentar uma coisa sobre isso. A população, a taxa de crescimento demográfico está diminuindo em todo o planeta, até na África, muito rapidamente. Então, nós sabemos que a gente vai estabilizar o planeta em torno de 9 a 10 bilhões de pessoas. É perfeitamente sustentável. Está me entendendo? Nós, pela primeira vez, temos os recursos suficientes, o que a gente produz é suficiente para todo mundo. Se trata de gestão, de realmente para quem, o que a gente produz, para quem e com que impactos ambientais, certo? Agora, no essencial, a gente tem que entender, digamos, que se trata de um problema de gestão numa população que a gente pode perfeitamente prever em torno de 2050, entre 9 e 10 bilhões, ou seja, é sustentável. Nós estamos enfrentando o problema de realmente a gente pensar a estrutura de longo prazo que queremos no planeta. Tudo bem. A propósito, vários capítulos desse livro fazem referência sobre o Donald Economics, e também sobre os limites do planeta, só para deixar aqui. Mas eu acho não, estou certa que você é o único no livro que abre esse capítulo sobre o sistema financeiro planetário de extração e de dinheiro no abstrato. Ricardo. Bom, eu não quero começar o debate sem, enfim, ter a pergunta da nossa audiência. Mas o Ladislau, que o Ladislau está falando é absolutamente correto, preocupante, para não falar desesperador, mas é uma outra coisa. Tá? Ele, inclusive, começa o capítulo dele, eu vou traduzir para português, uma frase do Joseph Stiglitz, né, que diz que o tempo é maduro para que nossos sistemas de medidas devem sair, né, da ênfase em métricas econômicas de produção para medir a qualidade de vida das pessoas. E as medidas de qualidade de vida deveriam ser colocadas no contexto da sustentabilidade. Essa é a frase que o Ladislau escolheu para abrir o capítulo dele. E qual a minha interpretação do que o Stiglitz diz aqui? Que não adianta, né, nós melhorarmos a qualidade de vida das pessoas se nós não colocarmos essa qualidade de vida no contexto da sustentabilidade. E é exatamente aí que a Carta da Terra entra. Porque a Carta da Terra não fala da vida humana, fala da vida do planeta e da integridade dos ecossistemas. Se os seres humanos quiserem se extinguir
em guerras ou em abuso extremo, né, do poder econômico, etc. Bom, a espécie humana não deu certo, né? Agora, isso não significa que a espécie humana tenha qualquer direito de eliminar as outras espécies a seu bel prazer e de forma completamente discricionária. Então, não adianta termos qualidade de vida humana se essa qualidade de vida for às custas dos ecossistemas e da vida no planeta. Eu acho Claro. que essa é a mudança que a Carta da Terra propõe. Ela diz, sim, temos que ter medidas que possibilitem uma avaliação de condições melhores de vida para todos, mas não às custas da vida das outras espécies ou da vida das populações mais vulneráveis, né? Então, tudo que você falou, Ladislau, não há como discordar. Inclusive, provavelmente eu vou ter uma noite ruim hoje, depois de ter te ouvido, né? Mas eu acho que não esgota e não elimina o desafio que a Carta da Terra está se propondo, né? Sem A dúvida. Carta da Terra, ao deslocar o foco do antropocentrismo para o biocentrismo, ele traz toda uma dimensão nova nessas análises que a gente precisa observar. Câmbio. Obrigada, Ricardo. Eu gostaria de, em 5 minutos, dar uma ideia do capítulo que eu contribuí junto com Leonardo Boff, que é o último capítulo, capítulo 20 desse livro. Uma vez mais, são três, digamos, capítulos de contribuição de pessoas do Brasil. Tem outros de pessoas de outro mundo. Tem um grupo lá no Japão está envolvido e continuam falando sobre isso, como podemos medir nossa contribuição ao bem-estar planetário. Eles gostaram muito da ideia e continuam lá na discussão no Japão. Nesse último capítulo, a gente fala sobre as condições. Bom, o Leonardo Boff começou, né, com a ideia de como identificar as condições para o bem-estar planetário e identificou 3 ameaças à Terra e aos sistemas da vida: o aquecimento global, a ameaça de guerras nucleares e o agravamento sobre a sobrecarga da Terra. E no final do capítulo, ou seja, no meio do capítulo, ele fala um pouco, nós falamos um pouco sobre o significado de bem-estar planetário, mas bem o significado, faz uma relação também com Laudato Si. E a última parte do capítulo, a gente identifica 8 categorias de indicadores que, que se propõe aqui como indicadores, olhando através das lentes da carga da Terra, a serem usados, começando por olhar o que é o de mais essencial para a vida humana aqui, né? Para a vida. O ar, a água e alimentos. Então, a pergunta seria: quais são os países que mais contribuem para o ar de qualidade, água de qualidade e alimentos que são produzidos também de maneira correta, né? Não destruindo solos, por exemplo. Então, o primeiro ponto seria um agregado sobre indicadores que são essenciais à vida, que são relacionados a ar, água e alimentos. O segundo seriam temas de serviços básicos, casa, pobreza, que já conhecemos, né? Outro é quais são os países que menos geram resíduos sólidos, né? Se a gente pudesse agregar, isso está relacionado com o princípio 7A da Carta da Terra. O quarto seria como poder olhar para os países que mais investem em fontes de energia limpa, né? Você pode estar investido muito em fontes também de energia limpa, mas também investe em energia baseada em combustível fóssil, então já não estaria no alto do ranking, por exemplo, né? Isso tem a ver com o princípio 7B da Carta da Terra. Algo muito fácil são os países que têm maior ou menor cobertura florestal, mas não somente que têm a cobertura, mas que a preservam, né? Porque você pode ter, no caso do Brasil, a maior cobertura florestal, mas tem um alto índice de desmatamento.
Então, fazer um agregado aí também. Eu vou rapidamente só deixar aqui os três últimos. Um é os países megas diversos, que contribuem mais com o bem-estar do planeta, é, e países que olham além do seu bem-estar. Isso aí está no nosso ponto 7, que tem a ver com vários princípios na Casa da Terra. Digamos, quais são os países que mais contribuem com assistência oficial ao desenvolvimento? Digamos, o é, Overseas Development Aid. Porque não é somente os países que estão bem dentro das suas fronteiras, mas também olhando para esse olhar de contribuir com o que está além das suas fronteiras, países, né, de cooperação internacional. Então, achei essa ideia aqui interessante, né, de trazer, pelo menos para os países já desenvolvidos, esse indicador para contribuir para esse possível índice. E, por último, o tema de paz e militarização seria nosso, olhando uma vez mais para vários pontos, pilares e princípios da Carta da Terra. E esse muito último tem a ver com esse exemplo que eu coloquei aqui da Suécia, que não se trata somente de identificar países que estão ou não em guerra, ou que tiveram em guerra, mas também aqueles que lucram, né, com as guerras por meio da produção e comércio de armas, né, e colocar isso também como um indicador aí no meio de outros. Então é isso, é uma ideia geral do que vocês podem encontrar nesse último capítulo do livro, que, uma vez mais, eu quero destacar aqui que nós vemos isso como o livro e os capítulos como um instrumento para gerar diálogo e pensar além do que já conhecemos atualmente. Eu queria agora, dado o tempo, abrir para perguntas ou comentários e queria começar, talvez com a Tami e qualquer outra pessoa que quiser levantar a mão. Boa noite novamente. Nossa, gente, eu tô com a cabeça a mil aqui. Eu anotei muita coisa, eu não sei nem se eu vou conseguir falar de forma clara a minha pergunta, meu questionamento, ou nem sei se é um comentário isso aqui, mas uma coisa que o Ricardo falou e me marcou, que eu até escrevi aqui no chat, é que a ética, ela se torna uma métrica mensurável por meio desse índice. Né. Então, uma coisa que eu sempre ouvi quando eu falo sobre Carta da Terra, é que a Carta da Terra ela é uma utopia, né, ela é um sonho que nós visualizamos e almejamos, mas com o índice eu estou vendo que esta utopia ela é realizável, ela é tangível, né, seja por qual indicador, né, seja escolhido no final, né, são infinitas perspectivas, mas isso está sendo muito um aha moment para mim, né, esse olhar do o conflito entre quali versus quanti, né, como mensurar ética. Então, ao ouvir vocês, eu estou entendendo que o que vai mudar, o que vai trazer o tom para essa mudança é a narrativa. Né, então a gente sempre entendeu, IDH, então países que têm PIB alto, têm saúde, têm educação, são os melhores, mais desenvolvidos no mundo. Mas isso é um discurso, né, então o ponto que nós temos que mudar é a nossa narrativa. Eu queria entender se eu estou entendendo certo, ou se eu estou viajando. Obrigada. Obrigada, Tami. Vamos escutar agora os outros, mas essa questão da narrativa, só para deixar, um instrumento de medição, ele pode alimentar uma nova narrativa, assim como o PIB foi um instrumento que alimentou uma certa narrativa em relação ao crescimento econômico, né? E outros instrumentos que estão sendo gerados também, mas um ponto importante. Obrigada, Tami. Vamos escutar o Dal e logo a Mariana. Dal? Olá, olá, Ricardo, Miriam, todo mundo. Ah, Ladislau, você sempre me impressiona. É incrível como você tem a capacidade de fazer meu cérebro chacoalhar, né?
para a gente tentar encontrar algumas soluções. Tem um dado que você não colocou, mas que eu acho que agrega a tudo que você colocou, é que hoje a gente tem uma drenagem de recursos via pagamentos de títulos públicos e dívida no Brasil, que é maior do que o orçamento do Ministério da Saúde e da Educação juntos, né? Então, você tem no orçamento público, você tem praticamente um terço dele, pode-se dizer, está indo para pagamento de dívida pública, né? E isso não é só no Brasil, né, Ladislau? Isso acontece na grande maioria dos países. Então, eu sou um grande admirador e torcedor pela Carta da Terra. Eu acho que a Carta da Terra nos dá um norte que a ser seguido, independente do índice que a gente use. No entanto, eu vejo que a nossa questão não é uma questão econômica e não é só uma questão política, é também uma questão de limites da governança. Porque hoje, se um país, um Estado nacional qualquer, resolver que ele vai botar limites à transferência de recursos para o capital financeiro e se apropriar desse, por exemplo, que você colocou 30% de capital que hoje vai para o ralo, praticamente, na da arrecadação dos países. Esse governo vai ser derrubado, seja ele de direita, esquerda, seja do que for. Esse governo não terá um futuro político, né? Então, nós temos uma questão, que é uma questão econômica, que você coloca muito bem no seu livro A Era do Capital Improdutivo, mas nós temos também a incapacidade política de, de fazer essa transformação. Quando a gente cria os indicadores dos ODS, os princípios SG, do IDH, ou de todos os índices possíveis, nós estamos falando em conceitos teóricos, que seriam ideais. Se nós conseguíssemos aplicar, nós estaríamos numa situação ideal, e objetivamente caminhando para o que a Carta da Terra pressupõe. Mas nós temos obstáculos quase intransponíveis que nós precisamos, de alguma maneira, através da consciência e não através da força, tentar tirar do caminho, tirar da frente. Porque através da força não funciona, né? Não vai dar para resolver através da força. Mas nós precisamos, de alguma maneira, colocar muito claramente que os princípios de desenvolvimento necessitam uma civilidade do capital. Sem Caso dúvida, contrário, sem caso, dúvida. caso contrário, nós vamos ficar dando murro em ponta de faca ad eterno, ad infinitum, né? Como é que você e o Ricardo veem esse nó de governança político-econômica que nós temos que enfrentar? Vemos o nó na governança. Ok, obrigada, Dal. Vamos escutar a Mariana e logo passar a palavra para o Ladislau e Ricardo. Mariana? Boa noite, gente. Obrigada aí por todas as falas e por todo o alimento. Bom, eu sou educadora e acho que eu abro minha fala com Paulo Freire e o inédito viável, né? Porque, no fim, o que a gente está aqui conversando é sobre um inédito viável que eu penso que todos nós acreditamos, talvez sem saber por onde, né? E minha pergunta para Miriam, e já comentando, é saber sobre onde está a educação, né, nesse livro e nessa discussão, que caminhos ela chegou, e trazer essa reflexão, né, que diante de um lado de guerra, vamos dizer assim, que a gente tem
contra ao que a gente acredita que está aí, essa narrativa, a guerra com a narrativa, a guerra com a política, a guerra com a economia, com a governança, e todos esses desafios enormes que a gente tem que buscar caminhos. Tem um outro lado, que é da onde começa toda a narrativa, né? Onde é a construção de uma narrativa que é com quem está chegando. E aí sim entra a educação. E é um lado que eu vejo como o lado mais pacífico dessa luta, né? Que a gente tem que travar e conscientizar, né? A gente tem cada criança no mundo aí como um inédito viável, e que se talvez a gente tiver um pouquinho da inteligência do mercado financeiro, né? A gente criar o nosso sistema e ir meio sorrateiramente captando esses inéditos viáveis como uma possibilidade de transformação dessa narrativa, a gente possa ter um começo prático sem tantas pedras no caminho. E aí eu fico sempre me perguntando por que que nesse lado já facilitado, né? Porque teoricamente a gente não tem tanta dificuldade em falar sobre uma carta da terra com crianças. A gente não ia encontrar tanto entrave. Por que não atuar, né? Ter uma linha de atuação forte para começar com o que está novo, com o que a gente ainda pode mexer, enquanto a gente tenta dissolver esses outros embrólios e tentar achar esses outros caminhos. Então, pronto, nesse sentido, a minha investigação, né, eu sou estudante de doutorado e a minha tese já de mestrado foi esse entrelaçamento curricular com a BNCC, né, por estar no Brasil, mas pensando em como levar a Carta da Terra como currículo talvez planetário, né? Se a gente pode viajar aí e buscar aí inéditos viáveis, né? E sonhos. Então, era Obrigada, esse contexto que eu queria saber. que bom. Obrigada, Mariana. Alguém mais? Algum último comentário, pergunta? São super úteis. Ok. Ok, vou convidar então, a gente escutou aqui a Tami, foi bom, muita coisa, o Dal, Mariana. E, Ricardo, posso pedir você primeiro, se você quiser comentar ou responder a alguma das colocações? Bom, primeiro, em relação à Tami, eu acho que tem uma correlação bastante concreta, né, entre essas metas, né? Até anotei aqui, né? Essa síntese ética metodológica alinharia a ética como fundamento, o método como caminho e a métrica, né, como a medida comparável e universalizável. Os 4 pilares da Carta da Terra formam o DNA ético do índice e devem orientar toda a construção metodológica. A materialidade passa a ser definida como a intersecção entre a relevância ética e o impacto sistêmico, e daí as metas, né, das ODS. O índice busca, assim, ser comparável e ranqueável sem perder a profundidade moral, equilibrando ciência, ética e governança. Então, seria esse o desafio, vamos dizer assim, arquitetônico desse esforço, né? Evidentemente, esse índice, provocação do Dow, é muito boa. Esse índice, principalmente no pilar democracia e cultura de bem-estar, deveria, de alguma forma, lidar com alguns dos problemas que o Dow colocou, né, o que o Ladislau colocou na fala inicial, que é, em governos democráticos, qual é a alçada do Estado, né, para limitar o dreno do capital que serve
tanto a desigualdade e a concentração do poder econômico no mundo, né? Dentro do campo democrático, né? Como é que isso pode se dar? É um desafio e realmente muita coisa para pensar. Eu não li ainda o livro do Ladislau, O Capital Improdutivo, embora eu tenha lido um ou dois artigos sobre esse tema que ele traz, e acho que é uma coisa que nós deveríamos pensar. Agora, nós estamos numa crise brutal de governança, né? A democracia, ela de uma certa forma datou da sua forma original, né, e clássica, em função da própria evolução da sociedade, né, das mídias digitais, da rapidez dos processos de decisão, do grau de informação da população ou da não informação pela manipulação do Estado. Enfim, nós estamos tendo um enorme desafio. E a direita, ela emerge no mundo com, enfim, ponto de circunstância baseado num trabalho que eu acho que alguns de vocês já ouviram falar, O Quarto Poder, do Alexandre Dugin, que é o assessor ideológico do Putin e do Trump, né? Os dois têm, na verdade, bebem da mesma fonte, né? Que é um livro que vem fortalecendo uma certa visão de governança da direita, né? Que não é exatamente o fascismo nem o populismo clássico, mas se aproxima deles. Então, por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque assim como a tecnologia torna obsoleta muitas das nossas práticas e formas de viver, a nossa sociedade global está tornando obsoletos conceitos de Estado, soberania, governos, democracia e regimes totalitários, né? Quer dizer, nós estamos vivendo uma crise múltipla de governança planetária, porque nós não nos assumimos ainda, e é muito arriscado o que eu vou dizer, mas eu vou dizer, nós não nos assumimos como uma população global, né, que partilha do mesmo planeta, compartilha dos mesmos ecossistemas, compartilha da mesma convivência com as demais espécies, e ficamos pensando sempre em governança nacional, em governança de países, quando o próprio Ladislau mostrou que o capital já abandonou o conceito de soberania nacional há muito tempo, né? O capital opera planetariamente e não está nem aí para a questão da soberania nacional. E quando a soberania nacional atrapalha o capital, ele procura derrubar o governante de plantão, né? Para um governo mais dócil, né, aos interesses do capital. Nós estamos vendo essa aliança hoje nos Estados Unidos entre o trumpismo e o grande capital. Então, a questão que o Dow coloca é extremamente complexa e eu ainda não vi e talvez o Ladislau tenha visto, certamente ele viu, né? Eu ainda não vi uma produção teórica que dê conta da questão da governança à altura das teorias que hoje estão discutindo a questão do desenvolvimento sustentável. Por exemplo, a teoria Donut é uma proposta, como disse o Ladislau, muito concreta, né, de requalificação e ordenação do desenvolvimento econômico, incorporando as dimensões dos pilares da Carta da Terra. Não existe uma teoria Donut para a questão da governança, né? Não estamos nem perto disso, né? Então, essa resposta, Dal, eu acho que é uma resposta em aberto e para ser continuada, né? Um questionamento para ser continuado. Em relação ao que a Mariana disse, Mariana, toda educação é revolucionária, né? Nem sempre com os resultados desejados, né? Mas a possibilidade de educar, né? E educar de forma sistêmica e crítica
traz a possibilidade de indivíduos mais conscientes, né, e que, em tese, façam melhores escolhas. Eu acho que a Carta da Terra tem de maravilhoso, do seu ponto de vista da educação. Inclusive, amanhã nós vamos ter um evento, né, sobre letramento da educação ambiental. Eu acho que a coisa mais linda que a Carta da Terra traz é a humildade em reconhecer que o ser humano não é o topo da pirâmide. O ser humano, ele é interdependente de todas as outras espécies, dos sistemas naturais, e a nossa arrogância, né, ela está nos levando à extinção, que nesse momento nós estamos num processo mesmo de extinção. Agora, a Carta da Terra na educação, ela traz essa percepção de que todas as espécies são importantes, o ecossistema do planeta é o que sustenta a vida, e a vida, se existe algum milagre cósmico, é a vida. Tem outro milagre cósmico. Nós podemos inventar deuses, né? Escolher a religião que for, podemos ter a narrativa que for dos deuses, mas o único milagre cósmico de verdade é a vida que se manifesta nesse planeta. E a Carta da Terra desperta a consciência para essa dimensão. Se eu tivesse estudado pela Carta da Terra, toda a minha vida teria sido diferente. Todos os meus hábitos seriam diferentes. A minha humildade, o respeito ao próximo, o conceito de interdependência, solidariedade, pensamento sistêmico, celebração, tudo isso teria sido diferente. Então, eu acho que na educação a Carta da Terra pode ser, de fato, revolucionária, né? E um dos objetivos da Associação da Carta da Terra, que nós criamos aqui no Brasil, é levar isso adiante com mais rapidez, com mais intensidade, com mais pessoas envolvidas nesse esforço, porque é uma possibilidade, uma esperança. Obrigada, Ricardo. Ladislau? Olha, gente, antes de tudo, eu queria trazer o seguinte, tá? Eu acho extremamente positivo o aporte da Carta da Terra, todo esse reforço. Não estou dizendo. O que tem é o seguinte: a gente trazer mais clareza sobre os fins não é suficiente se a gente não vê como estão se utilizando os meios para alcançar esses fins. Está me entendendo? Essa é uma deformação fundamental. Porque eu acompanhei, inclusive, ativamente a ECO 92, enfim, as sucessivas reuniões. Organizei aqui, na época, através da prefeitura, fazia parte da ECO 92, a Exposição Mundial de Tecnologias Ambientais, certo? Acompanha tantas COPs, etc., certo? Estamos na COP 30, gente, certo? Discutindo o que deve ser feito, certo? Ou seja, aí é muito forte o que o Dow traz, e que para mim é central em todos os meus escritos, é a nossa impotência institucional, certo? Eu volto a dizer, temos os recursos, temos as tecnologias, sabemos o que deve ser feito e as coisas não são feitas, ou seja, aí a convergência é radical, né? Com o Dow, com o Ricardo, né? com você, Miriam. O nosso problema é de governança. Nós temos os recursos, conhecemos os problemas e não está acontecendo nada. Não está acontecendo. Estamos indo ladeira abaixo, né? Os americanos chamam de slow motion catastrophe, catástrofe em câmara lenta, só que não é mais em câmara lenta, certo? E é só olhar o que acontece. Então, para mim, o central é isso. Quando eu me dei conta, pelo trabalho que eu faço, de quais são os drenos que estão sendo feitos, e não só o dreno financeiro, porque quando você tem as decisões dos grandes grupos financeiros, tanto aqui no Brasil como sobretudo, os grupos globais, certo? Eles impõem a todas as empresas onde eles são acionistas, por exemplo, volto a dizer, o Itaú, Bradesco, Vale, Eletrobras, etc., eles impõem a maximização de extração de recursos, entende? E os algoritmos, eles não
tem, no seu processo decisório, na sua seleção de prioridades, não tem a dinâmica humana, a dinâmica ambiental, a dinâmica ética, entende? É maximização de extração de recursos, certo? Isso é central, digamos, no tipo de deformação que se dá, não é? Agora, voltando a Tami, o processo narrativo, certo, das coisas. Gente, a Facebook atinge 4 bilhões de pessoas, tá? Os outros, TikTok, etc., estão na faixa de mais de bilhão de pessoas, todos eles, certo? A juventude nossa, peguem um livro, a Geração Ansiosa, né? Fundamental para entender como está impactando a nova geração, certo? Ou do Max Fischer, né? A Máquina do Caos, como está impactando a deformação da política. É uma transformação em profundidade, é uma revolução digital que é tão profunda ou mais profunda do que foi a Revolução Industrial. O sistema está se deslocando, tá? Isso envolve também, eu trabalho aqui na pós-graduação da PUC, também no setor da educação, né? Envolve a imensa dificuldade da gente assimilar produtivamente as novas tecnologias do conhecimento e, em particular, poder fazer a ponte entre a educação e os desafios globais, que simplesmente não estão entrando nessa discussão no mundo educacional, certo? Ou seja, nós temos imensas oportunidades com essas novas tecnologias, com essa nova riqueza, com esses desafios que estão se tornando evidentes em todo o planeta, todas as inundações, os fogos, enfim, todas as transformações, a perda de biodiversidade, então, é catastrófica, né? Estamos indo a ladeira abaixo rapidamente, né? Eu volto a isso, certo? A gente colocar o problema, clareza no problema dos meios, os fins, sem dúvida, é fundamental sempre os fins. Por que eu estou deslocando? Porque eu estou vendo que a parte dos meios, de como a gente resgata o processo decisório, a governança, para assegurar que os meios se dirijam para onde se dará a resposta, certo? Necessária. Isso que é o desafio, entende? Juntar a parte dos fins e dos meios, certo? A gente gerar um sistema, um fome zero no nível planetário é evidentemente possível. Você salvaria milhões e você geraria muito mais equilíbrios políticos no planeta, né? Eu queria só fechar. Ricardo, queria muito que você visse. Eu tenho um último livro que chama A Revolução Digital, Os Desafios da Revolução Digital. Tá circulando muito, foi escolhido como o primeiro livro econômico do ano pelo Conselho Federal da Economia, e pega justamente essa transformação digital e o centro que temos aqui, um denominador comum na nossa discussão, Miriam, que é o problema do processo decisório, o problema da governança, né? Nós temos recursos, sabemos o que deve ser feito e não temos como fechar os olhos sobre essa impotência institucional, certo? E o drama que é um presidente eleito numa potência como os Estados Unidos em 2025 dizendo drill, baby, drill, vamos cavar mais, né? Certo? Afundando as coisas. E todos os bilionários atrás dele, ali na inauguração, batendo palmas, né? Felizes com esse negócio. Ou seja, se juntou uma política completamente surrealista, destrutiva, com o grande capital, com os grandes grupos, né? Para mim, isso faz parte, digamos, de uma visão mais integrada, digamos, dos meios e dos fins que eu sugeriria. E deixa eu dizer que é uma grande alegria reencontrar o Dal Marcondes. Você está com o cabelo mais branco, Dal. E entre os cabelos do Dal Marcondes e a barba imponente do... Estamos bem, né, Ricardo? Você sabe o que é, Ricardo? Nós continuamos teimosos, isso é bom, meu. Graças a Deus. E que isso sirva de inspiração para Mariana, para a Tami, para todos que estão aqui, para a Miriam, enfim.
Vale a Bom, pena. gente, muito obrigada. Eu quero celebrar com duas coisas. Primeiro, é a primeira vez que a gente tem esse diálogo sobre o livro, sobre esse tema específico em português, né? Tivemos vários em inglês, mas é a primeira vez que a gente traz isso com esse olhar de cuidado também. E segundo, terminar com o tema da educação, graças à pergunta da Mariana, que eu, se bem me lembro, não tem nada explícito sobre educação no livro, mas está implícito em todos os capítulos, porque precisamos de novo tipo de alfabetização para poder olhar isso de uma maneira diferente, né? Por que medimos o que medimos? E como olhar para as coisas de maneira diferente. Então, isso passa por educação. Então, o Antônio Paceto colocou aqui no nosso chat que as universidades contribuem muito para desenvolvimento e muito pouco para a sustentabilidade. De outra parte, é na educação básica que realmente criam-se as bases para futuros sustentáveis, né? E agora, como fica a nossa governança? Eu queria só destacar aqui a sua contribuição, Antônio, e agradecer a todos vocês também. Mariana, mesmo que nesse livro não tem a educação de maneira explícita como algo central, a educação é um elemento central no nosso trabalho, né? Transformar a educação e nesse lado de medição, eu vou compartilhar depois com você sobre o selo da Carta da Terra, mas a base do selo da Carta da Terra, na verdade, tem a ver com criar. Surgiu lá em 15 anos atrás com um projeto com a Universidade de Brighton, na Inglaterra, sobre como argumentar que podemos medir educação em valores de maneira concreta e não somente abstrata. Então, a pessoa que ajudou a desenvolver o selo Escola Carta da Terra também foi com esse olhar de medir, como medir educação de qualidade usando a Carta da Terra como instrumento e usou também essa estrutura do Ken Wilber, que eu acho que foi a Patrícia Rabelo. Eu li o seu artigo há pouco tempo, se não me equivoco. Sim, sim. Não sei. Eu acho que você vai ficar Eu feliz escrevi de alguma saber coisa no LinkedIn. que Desculpa. o selo Escola da Carta da Terra se usou a estrutura integral do Ken Wilber para Que o desenvolvimento interessante. do selo da Carta da Terra, para ver se todas as dimensões e os indicadores estavam completos nessa abordagem integral, que é o que o Ken Wilber trabalha. Então, eu acho que você ia ficar feliz de saber disso. Então, é isso, Fiquei gente. muito. Fiquei muito, obrigada. Isso está num capítulo que a gente depois pode compartilhar também, um outro livro que só está em inglês e espanhol, sobre Obrigada. educação e o ODS 4.7 e a Carta da Terra. Então, tá bom, gente, um abraço. Ficou tarde, estamos chegando na hora. Celebrar esse momento aqui juntos e agradecer, que foi de grande estímulo aqui, acho que para todos, certamente para mim. E obrigada por estar, por participar. E eu queria só deixar que nós, como secretaria ou com a Carta da Terra Internacional, vamos continuar fazendo essas perguntas, né, que tem a ver com o que é necessário para o bem-estar planetário, como medir isso usando a Carta da Terra, quais são os indicadores. Então, fica aqui para vocês esse convite, se quiserem participar. Muito obrigada, abraço a todos. Forte Tudo de bom, abraço, gente. Ladislau. Imenso abraço.